entregar o microfone ao pastor Leandro, em nome de Jesus, amém? Abra comigo João capítulo 12, versículo 10 e 11. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos estar lendo. Mas os principais sacerdotes consultaram como poderia também matar a Lázaro. Por causa dele, muitos dos judeus se afastaram e creram em Jesus. Vamos repetir o verso 10. Mas os principais sacerdotes consultaram como poderia matar a Lázaro. Amém? Pode se assentar glorificando o nome do Senhor. Irmãos, nesta noite estamos diante de um texto a qual o evangelista João, homem este que era conhecido como o apóstolo do amor, homem este a qual tinha tamanha intimidade que certa feita o Senhor Jesus reunido na mesa com os 12 discípulos, João vai ser o discípulo que vai reclinar a cabeça sobre os peitos de Jesus, demonstrando a intimidade, a comunhão que este homem tinha para com o nosso Senhor Jesus. João, além de escrever o seu evangelho, ele também vai escrever mais 3 epístolas ou cartas que é conhecido como 1 João, 2 João e 3 João. Também ele vai escrever a carta do Apocalipse, conhecido como o livro da revelação. Mas só que o evangelista João, ele vai destacar, diferente dos demais evangelhos, formado por Marcos, Mateus e Lucas, a qual o ponto central do evangelho de João é declarar a divindade de Cristo como Filho de Deus, o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós, cheio de graça e cheio de verdade. No capítulo 1, João vai destacar Cristo como o verbo encarnado. Já no capítulo de número 2, meu pastor Messias, dele vai destacar Jesus como a alegria da festa, porque um culto como esse só pode ter alegria se Jesus se fazer presente, porque quando Jesus está presente no culto, a cura, a libertação, a milagre, a renovo de Deus para a vida e para a tua vida. Porque a alegria da festa não é um pregador, não é um levita. Quem é a alegria da festa é Jesus o Nazareno, é aquele que tem o poder, é aquele que tem a autoridade de fazer o impossível na minha e na tua vida. E nesta noite a alegria da festa se faz presente aqui para operar prodígios e maravilhas na minha e na tua vida. No capítulo agora 3, ele vai apresentar Jesus como o amor encarnado. Ele vai dizer no capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não amou, não foi o mundo. Deus, ele amou, foi eu e você. E por causa de mim e de você, ele enviou o seu único Filho. No capítulo 4, João vai apresentar Jesus como ganhador de almas, porque o objetivo de Jesus aqui não é trazer para mim, para a tua vida, bens materiais, não. O propósito de Jesus é trazer salvação para minha e para a tua alma. Enquanto meu pastor Leandro, os discípulos estavam preocupando com o que comer, com o que beber, Jesus não vai perder tempo e vai de encontro àquela mulher samaritana que estava no poço de Jacó. E quando Jesus tem um encontro com aquela mulher, a vida daquela mulher é mudada, porque eu nunca vi na Bíblia um homem e uma mulher ter um encontro com Jesus e a vida dele não ser mudada, a vida dela não ser mudada. Ei, rapaz, quando eu e você temos um encontro verdadeiro com Jesus, a nossa vida é mudada. Lembra-se de Saulo, conhecido como Paulo, era um grande perseguidor da igreja, matava, prendia em cárcere, mas até um dia que ele teve encontro com Jesus, passou de perseguidor a ser perseguido por causa do evangelho. Desse jeito. Porque quando eu e você temos encontro com Jesus, igreja, a nossa vida é mudada, a nossa vida é transformada. Eu sou prova viva, você é prova viva que está aqui nessa noite. E já
Já no capítulo 5, meu pastor, Jesus vai ser apresentado como os médicos dos médicos. Porque ele vai operar um milagre na vida de um homem que estava há 38 anos sem andar. Mas quando Jesus chegou, Jesus operou o milagre que ele voltou a andar. Porque assim Jesus, ele é os médicos dos médicos. É aquele que opera sem deixar cicatriz. É aquele que opera sem deixar cicatriz na minha e na tua vida. E no capítulo de número 6, igreja, ele é apresentado como o pão da vida. No capítulo 7, ele é a água da vida. No capítulo 8, isso aqui é muito forte, ele é advogado dos fracos. No capítulo de número 9, ele é a luz do mundo. No capítulo de número 10, ele é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Já no capítulo de número 11, ele é a ressurreição e ele é a vida. E agora eu entro na mensagem do capítulo de número 12, aonde vai nos dizer que o sacerdote e o judeu daquela época vão se reunir para poder matar a Lázaro. Quem foi Lázaro na Bíblia? Se nós voltarmos um capítulo antes, no capítulo 11, Lázaro, ele vai ser aquele, meu pastor William, que tem intimidade com Jesus. Entenda que Lázaro, ele tinha duas irmãs, Marta e Maria. E a Bíblia é clara nos dizer que vai além, dizendo, olha, é Maria, aquela que ungiu os pés de Jesus e enxugou com teus cabelos. Bem sabemos que Maria, ela era não muito vista pela sociedade. Maria, minha pastora, era rejeitada pelo homem. Por quê? Porque Maria, naquela época, antes de conhecer Jesus, a Bíblia quer nos dizer que ela era uma prostituta. Mas quando ela teve encontro com Jesus, aquela que a humanidade não dava nada passou a dar. Aquela que não tinha credibilidade perante a sociedade passou a ter. Por quê? Porque ela teve encontro com Jesus. Ela teve um encontro com Jesus. E ela vai fazer diferente do demais. O que, missionário Mateus? Ela vai derramar um perfume que é conhecido como gueto, um perfume cheiroso, um perfume valioso. E quando fala de perfume, fala de adoração. Marta, ela deu o teu melhor glória, o teu melhor aleluia, porque ela sabia que quem estava ali era o Todo-Poderoso. E vai ser a mesma Maria, meu pastor, que enquanto Marta vai estar preocupada com as coisas, afadigada com as coisas da terra, Maria vai estar mais uma vez aonde? Aos pés de Jesus. Porque Maria entendeu, minha pastora, que nos pés de Jesus tem milagre, nos pés de Jesus tem cura, nos pés de Jesus tem renovo para mim e para tua vida. É nos pés de Jesus, igreja, que nós iremos alcançar a cura. É nos pés de Jesus que nós iremos alcançar o renovo para mim e para a tua vida. E agora a Bíblia quer nos dizer que a enfermidade, oh glória, vai chegar na casa de Marta, de Maria e de Lázaro. A Bíblia nos diz que agora Maria e Marta vai dizer, olha, avisa ao mestre que aquele que está enfermo, aquele que ele ama, está enfermo. E Jesus, quando vai escutar, meus irmãos, esta notícia, ele vai virar para aqueles que foram levar até Jesus, que aquele que ele ama estava enfermo. Ele vai dizer, orar e vai virar, olha, esta enfermidade que está sobre a vida de Lázaro não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E aí eu já libero a primeira palavra profética para a sua vida. Essa luta que você está passando, este vendaval que está soprando na sua vida, não é para a morte, mas é para que a glória de Deus seja manifestada na minha e na tua vida. Talvez tenha alguém de fora e está olhando, ela vai morrer, ele vai morrer, ela vai parar, ele vai parar, ela não vai suportar esse vento, ela não vai suportar esse vento, e o céu está lá de cima dizendo, não, isso aí é para que o meu nome seja glorificado, isso aí é para que a minha glória seja manifesto por intermédio da vida dele, por intermédio da vida dele. Entenda isso aqui, crente, que nem tudo que acontece na minha e na
Porque tem crente que pensa que o vento está soprando na vida dele é para a morte. É para ele parar, não. É porque Deus, ele quer manifestar a glória dele. Por intermédio dessa luta que você está passando. Por intermédio dessa prova que você está passando, irmãos. Apenas confia. Apenas acredita em Deus que tem o poder e a autoridade de revelar a tempestade da vida da tua vida. E agora, igreja, quando Jesus, ele vai ouvir dizendo que aquele que ele ama está enfermo, Jesus, ele não vai automaticamente atender o pedido de Marta e de Maria. E aqui é para aqueles crentes que ora, que busca e muitas vezes quer que Deus responda logo, agora, na hora. Eita, Jesus! Tem gente que é assim, quer colocar Deus contra a parede. Senhor, se o Senhor não fazer, eu vou parar. Senhor, se o Senhor não fazer, eu vou desistir. Mas se o Senhor não fazer, eu não vou mais cantar, eu não vou mais pregar. Não é no meu tempo e nem no seu tempo, não. É no tempo de Deus. Espera com paciência do Senhor. Porque no momento certo, Ele vai se inclinar e vai responder o teu clamor, e vai responder a tua oração, e vai responder a tua petição. Porque tem crente que é assim, meu pastor Leandro, não sabe esperar o tempo de Deus. Pega essa mensagem para a tua vida. Glória. Talvez Maria e Marta queriam que Jesus fosse logo. Mas Jesus disse, não. Primeiro eu vou terminar o que eu estou fazendo para depois atender o pedido de Marta e de Maria. Oh, glória, aleluia. E a Bíblia nos diz que agora, irmãos, Jesus vai ficar cerca de mais de 2 dias, terminando aquilo que ele tinha que fazer em Jerusalém. E agora Jesus vai reunir os discípulos e vai dizer, olha, vamos até a casa de Marta e de Maria. E um dos discípulos, conhecido como Didino, vai dizer, mestre, como é que o Senhor vai voltar para lá porque estão querendo lhe apedrejar, estão querendo lhe matar? E Jesus vai virar para ele e vai dizer, olha, nós temos que trabalhar porque ainda é dia. Porque que aquele que caminha na noite, ele tropeça e cai. E agora os discípulos vão dizer, olha, vamos com ele e morremos. Mas esqueceu ele que ele estava com Jesus. Quem está com Jesus não morre. Quem está com Jesus descansa. Quem está com Jesus não morre. Quem está com Jesus descansa, igreja. E agora, quando Jesus ele vai chegando a perto da casa de Marta e de Maria, a Bíblia diz que a primeira a correr é Marta. E Marta vai dobrar diante dos pés e ele vai dizer, mestre, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela entendeu o que é a falta de Jesus na vida de uma pessoa. A falta de Jesus, ela traz depressão na vida da pessoa. A falta de Jesus, ela traz crise do pânico na vida da pessoa. Sem Jesus, irmãos, por isso que muitas pessoas estão depressivas, estão com crise de ansiedade, estão com pânico do medo, por quê? Falta de Jesus. É a falta de Jesus que leva o homem a entrar na depressão. É a falta de Jesus que faz o homem ficar com crise de ansiedade. É a falta de Jesus. E ela entendeu o que é que traz a falta de Jesus na vida de um homem e na vida de uma mulher. E agora, Jesus vai dizer para ela, Marta, calma, eu sou a ressurreição e eu sou a vida. E Marta, naquele momento, ela vai dizer, eu creio que tu és o Filho de Deus. Ela estava tendo fé. Ela estava crendo que Jesus era o Filho de Deus. Pega isso aqui que lá no final eu vou explicar. Depois agora quando Maria vai saber que Jesus vai estar, ela vai correr de encontro ao sepulcro. E quando ela vai chegar quase perto de lá, ela vai dizer e vai virar a mesma coisa para Jesus. Mestre, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E naquele momento Jesus vai se sentir de íntima compaixão. A ponto que a Bíblia diz que Jesus chorou. Demonstrando que ele veio à terra 100% homem e 100% Deus. Então ele sentiu as mesmas dores que a gente sentiu. Jesus ele foi provado assim como eu e você também estamos sendo provados. Porém, sem pecado. Jesus vai dizer, Marta, Maria, vamos até o sepulcro. E quando chega diante do sepulcro, havia assim uma pedra, meu pastor, isso aqui é forte. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus vira para Marta e para Maria, dizendo, olha, tira a pedra.
A mesma Marta que teve fé naquele momento que Jesus era o Filho de Deus, foi a mesma Marta e a mesma Maria que duvidou que Jesus podia operar um milagre. Porque tem muito crente que diz, eu creio, eu tenho fé, mas na hora da ação de colocar a fé em prática, entra a dúvida no coração. Será que Deus pode fazer? Será que Deus pode curar? No momento de você colocar a sua fé em ação, você deixa a dúvida. E Deus não opera onde há dúvida. Deus não opera aonde não há fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para Deus operar um milagre na minha, na tua vida, a gente temos que ter fé e crer que Ele pode fazer o impossível na minha, na tua vida. E Jesus vai dizer, Marta, tira a pedra. Marta vai virar para Jesus e vai dizer, Jesus, há 4 dias Lázaro está morto e já cheira mal. Interessante, meu pastor. Porque Jesus só foi depois de 4 dias. Entenda isso aqui. Segundo o costume e tradição judaica, o morto, ele poderia ressuscitar ao 3º dia. Entenda isso aqui. Segundo a tradição judaica, Lázaro só poderia ser ressuscitado até o 3º dia. Porque eles criam que a alma do morto pairava ainda sobre o corpo durante 3 dias. Por isso que Jesus chegou no 4. Por quê? Porque se Jesus chegasse no 3º e fosse operar o milagre, eles não iriam crer. Eles iriam ir a dúvida no coração, dizendo não foi um milagre porque ele operou. Não foi Jesus que operou o milagre. E aqui eu trago uma revelação para mim e para a tua vida. Aquilo que o céu, ele vai operar na minha e na tua vida, ele não vai deixar dúvida para aqueles que estão de fora. Aquilo que Jesus vai fazer na sua vida, não vai deixar dúvida no coração do povo, meu pastor. Aquilo que Deus vai fazer na igreja pentecostal recomeçando em Cristo, não vai deixar dúvida no que estão de fora. Eles irão olhar e vai dizer, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Ele não opera na dúvida. Porque ele faz, quem está de fora tem que reconhecer. É Deus na vida dela. É Deus na vida dela. Por isso que ele chegou no 4º dia. Para não deixar dúvida no coração de ninguém. E aquilo que você vai fazer na vida, a tua vida não vai deixar dúvida. Vão ter que olhar e vão dizer, foi Deus na vida dele. Foi Deus que mudou, foi Deus que abençoou, foi Deus que fez. E agora Jesus vai quase caminhando para o final. E agora Jesus vai virar para Marta, tira a pedra. E esta pedra, muitas vezes, é o que impede de eu e você alcançarmos o milagre diante de Deus. Nesta noite a pergunta que eu faço é, qual é a pedra na sua vida que tem impedido Deus de fazer o milagre? Qual é a pedra na sua vida hoje que tem impedido de Deus fazer o extraordinário na sua vida? Jesus me trouxe aqui para te dizer, tira a pedra. Porque quando você tirar a pedra, você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Quando você tirar a pedra, você vai ver o extraordinário acontecer na sua casa, no seu casamento e na sua vida. Mas tira a pedra primeiro. Porque a pedra, meus irmãos, é aquilo que eu e você podemos fazer agora. O milagre vai fazer. Porque o céu não vai fazer aquilo que eu e você devemos que fazer. Porque tem coisa que eu e você temos que tomar atitude diante de Deus para que o céu se movimenta. Para que o milagre acontece, para que o sobrenatural acontece na vida da tua vida. Porque tem muitas vezes tem crente sentado querendo milagre, mas não está fazendo a parte dele por só se movimentar para poder. E agora Jesus, quando vai virar para Marta e vai dizer, olha, se tu crês, mulher, tu verás a glória de Deus. Ela creu, confiou e viu, a ponto de Jesus virar para Lázaro, sai para fora. Lázaro agora sai para fora. E agora eu entro aqui no capítulo de número 12, no capítulo de 12, versículo 10, onde lemos. O milagre que o Senhor Jesus fez na vida de Lázaro, aquilo que Jesus operou na vida de Lázaro, os sacerdotes e os fariseus vão se reunir para poder matar a Lázaro. Isso aqui é muito forte, meu pastor. Lázaro não pregava.
Lázaro não cantava, mas o povo queria matar Lázaro. Talvez você não prega, você não canta, mas o povo está querendo lhe matar. O povo está querendo lhe parar, sabe por quê? Pelo aquilo que o céu está fazendo na sua vida. É pela transformação que o céu está fazendo na tua vida. É pela manifestação da glória de Deus na sua vida que muitos querem lhe parar, que muitos querem lhe matar, irmão, na presença de Deus. Sabe por que a luta, meu pastor, contra o ministério pentecostal recomeçando em Cristo? É pelo que Deus está fazendo. É pelo que o céu está operando nesta igreja. Que o povo está querendo parar. Que o povo está querendo calar a igreja pentecostal recomeçando em Cristo. E aqui eu aprendo que o povo para querer me matar, para querer me parar na presença de Deus, eu não preciso pregar. Eu não preciso pregar. Só pelo aquilo que Deus está operando. Só pela transformação de Deus na minha e na sua vida. Pelo milagre, o povo está querendo te parar. O povo está querendo te desanimar, mas Deus me trouxe aqui para te dizer, não para a sua caminhada por causa de mim. Não para a sua caminhada porque o povo está se levantando contra o seu ministério. Não, porque aquele que já está acabando já. Ele confiou em mim e confiou em você. Não para a sua trajetória por mais difícil que esteja. Jesus falou, no mundo terás aflição, mas tem um ano. Tem gente que só quer servir a Jesus quando o mundo vai bem. Quando o vento sopra, quando a tempestade vem, ele quer abandonar. Ele quer parar, ele quer fazer outra coisa aqui nessa noite para te dizer, não para a sua caminhada. Porque ele é contigo e ele é comigo. Então não para a sua trajetória, porque estão se levantando contra a sua vida. Porque estão se levantando contra o seu ministério. Porque se fosse para mim parar, meus irmãos, por o que o povo falava, eu já tinha parado. Eu aprendi uma coisa, eu não estou ouvindo aquilo que o povo está falando da terra, eu estou ouvindo aquilo que o céu está falando a meu respeito. Pega isso para a sua vida. Tem gente que está dando mais ouvido ao homem da terra do que ao Deus do céu. Dá mais ouvido ao céu. Dá mais ouvido àquilo que Deus está falando. Porque eu e você, igreja, não precisamos provar nada para o homem. Sabia disso? Tem gente que quer provar para o homem. Lembra quando Jesus foi tentado pelo diabo? Se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus não precisava mostrar nada para o diabo, não, porque ele sabia quem ele era. Você não precisa provar nada para ninguém, porque você sabe quem você é na presença de Deus. Então eu quero te dizer nessa noite, não pare a sua caminhada, não pare a sua trajetória por causa de ninguém. O povo queria matar Lázaro. Queria acabar com a vida de Lázaro. Só porque Jesus operou um milagre. Só porque Jesus fez o extraordinário na vida dele. Talvez Deus está te abençoando financeiramente. Talvez Jesus está operando bênçãos e maravilhas sobre a sua vida. E o povo está querendo lhe parar por causa disso. Mas não para, porque Deus é comigo e contigo. E aquele que me chamou, aquele que te chamou, garante a minha e a tua glória. Glória a Deus, quantos foram essa noite que Jesus falou aqui? Irmãos, eu vou passar algo aqui na paz de Deus para esse varão que está sentado aqui, ó, de camisinha da esposa dele. Eu vi a Deus visitando a sua saúde, varão. Eu vi a Deus visitando o seu coração. O inimigo queria lançar na sua vida um lugar. Mas Deus nessa noite está jogando por terra isso sobre a sua vida, viu? Toma posse do milagre da parte do Senhor Jesus. O nosso irmão Aquila lá, o varão de Deus. Quando você estava sentado aqui, varão, eu vi uma Bíblia aberta nas suas mãos. E eu perguntei, Senhor, o que é aquilo? O Senhor me mandava dizer para você, come do pão e bebe da água. Porque o mistério que eu tenho contigo na terra é na palavra, diz o Senhor, viu? Come do pão e bebe da água, porque o Senhor quer te usar na palavra, viu? Come desse pão e bebe dessa água. E diz o Senhor mais para ti, ó, muitos olhou, apontou e julgou, dizendo que você não iria conseguir. Mas eles irão ver aquilo que eu, Senhor, farei na tua vida. Porque no lugar da vergonha, diz o Senhor, para ti tem dupla honra, viu? Tem dupla honra chegando da parte de Deus para a sua vida. Diz o Senhor, persevera na minha presença, viu? Porque na medida que você persevera, eu, o Senhor, vou te levantar, viu? Assim manda dizer o Senhor para ti nessa noite. Irmãos, até aqui, o Espírito de Deus me trouxe. Quero agradecer ao pastor pela confiança e pela oportunidade que ele me concedeu. Amém? E assim agradeço pela oportunidade de vir.